Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Batman, edição número 3. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. E para ter acesso antecipado aos vídeos da semana e participar das escolhas das HQs, você pode se tornar membro geek do canal. Em um canto esquecido de East Coventry, o projeto escolar de Houston Gray começa com a voz trêmula, mas firme, de Miss Marjorie, uma testemunha viva das transformações de Gotham. Ela ri ao descobrir que está sendo gravada por um simples celular, espantada com o quanto o mundo mudou. Todo mundo preso nesses telefones agora, ela comenta, olhando para a câmera com um misto de nostalgia e cansaço. Entre recordações, ela reflete: prédios vão e vêm, ruas inteiras desaparecem, mas Gotham permanece a mesma fera indomável. O que mudou, diz ela, foram as pessoas, mais isoladas, desconfiadas, cada um por si. Ninguém ajuda ninguém mais. Ela lamenta até deixar escapar uma sombra no olhar. Um sussurro quase supersticioso. Exceto você sabe quem. O menino sorri curioso, mas ela o adverte com uma seriedade que corta o ar. Nunca diga o nome dele em voz alta, a menos que precise. Lá fora, um estrondo de tiros ecoa, lembrando que naquela cidade o perigo nunca dorme. Ignorando o chamado aflito de Miss Marjorie, Houston se esgueira até a janela, guiado por uma curiosidade impossível de conter. A noite pulsa lá fora, com um brilho frio de Gotham refletido em seus olhos. Ele sussurra, quase sem fôlego, enquanto a câmera do celular grava cada segundo. Lá embaixo, algo se move. Uma figura encapuzada, uma sombra viva, desliza entre os bicos. Um vulto azul e negro que faz o coração do garoto disparar. O vídeo treme em suas mãos e o que ele vê o deixa paralisado. Policiais caídos, o eco metálico de tiros recentes e um símbolo reluzente riscando o ar. O emblema do Cavaleiro das Trevas. Houston mal consegue conter o espanto. Poucas horas depois, o beco de East Coventry está coberto por luzes vermelhas e amarelas, refletindo no asfalto manchado de sangue. A polícia cerca a cena enquanto os paramédicos recolhem corpos em silêncio pesado. Savage, olhar frio e postura autoritária, observa tudo com atenção calculada. Ele é o tipo de figura que parece sempre saber mais do que diz. Ele se abaixa diante de um corpo coberto e, ao levantar o lençol, o reflexo metálico de um batirangue brilha sob as luzes da viatura. Lá do alto, Houston observa em choque, a respiração suspensa. O investigador ergue a arma icônica com uma expressão sombria. Encontramos evidências que colocam o Batman na cena, ele anuncia. No silêncio asséptico do Hospital Mercy, o som distante dos monitores preenche o ar como um relógio macabro. O investigador retorna à cena, desta vez diante de um sobrevivente, o oficial Davis, preso a tubos e fios, respirando com dificuldade. Por que isso não estava no seu relatório? Exige o homem de terno, a voz cortante como lâmina. Davis tenta se explicar, mas o medo o paralisa. Ele havia visto o impossível. Robin capturado, Batman surgindo das sombras para salvá-lo, e depois, o caos. O investigador se aproxima, predador em pele de civil, forçando as palavras que o policial teme pronunciar. Diga o nome dele, coloque-o na cena. O coração de Davis dispara, o alarme apita, a vida se esvai em segundos. Médicos correm, gritos ecoam, mas o homem de terno, Savage, apenas observa, satisfeito, enquanto o som contínuo do monitor sela o destino do oficial. Guarde suas palavras, diz com frieza. Os corredores frios do hospital carregam ecos de um passado pesado e o farfalhar de um buquê. Bruce Wayne caminha em silêncio, o rosto tenso, disfarçando a preocupação. Cada flor nas mãos parece um lembrete de tudo que ele já perdeu e do que ainda tenta proteger. Ao chegar ao quarto, ele se encontra com Tim se recuperando, o corpo coberto de hematomas, mas o olhar ainda firme, resistente como sempre. Bernard, aliviado e inocente quanto à verdade, acredita que tudo não passou de um acidente banal. Bruce tenta sorrir, mas o peso da mentira paira no ar. Tim, entre dores e sarcasmo, brinca sobre ter descido uma montanha de cara,
não de esqui. O clima muda quando Bernard pede a Bruce que saia, protegendo Tim como se pudesse guardá-lo do próprio destino. Bruce caminha ao lado de Bernard pelos corredores iluminados do hospital, o buquê ainda nas mãos. Um gesto gentil que parece pequeno demais diante do peso que carrega. Bernard fala com leveza, mas suas palavras cortam fundo. Percebeu um padrão, algo estranho, quase cruel. Sempre que Tim passa tempo com Bruce, volta machucado, quebrado, como se a dor fosse uma consequência inevitável dessa proximidade. Bruce força um sorriso, tentando esconder o incômodo, mas a culpa se infiltra como uma sombra. Bernard, alheio à verdade, agradece pelas flores e segue seu caminho, enquanto Bruce permanece imóvel por um instante, cercado por desconhecidos na sala de espera. Em meio ao burburinho, sua mente mergulha em silêncio. Quem, afinal, tem o direito de decidir quem é são e quem não é? Num estúdio reluzente de debates televisivos, duas mentes poderosas se confrontam sob os refletores. De um lado, a doutora Zeller, defensora de uma nova tecnologia neural chamada Coroa das Tempestades, capaz de restaurar o equilíbrio elétrico do cérebro e devolver controle aos que vivem aprisionados pelo caos mental. Do outro, o implacável Dr. Hugo Strange, sempre pronto para transformar ciência em condenação. Ele compara sua pesquisa à eugenia, chamando-a de crueldade disfarçada de cura. A tensão cresce e Bruce Wayne observa em silêncio entre as câmeras o semblante sério de quem já se enfrentou seus próprios monstros mentais. Zeller fala de medo, confiança e tempo, os verdadeiros ingredientes da recuperação. Enquanto a ciência e a ética colidem diante da audiência, Strange ri, venenoso, acusando-a de vender milagres para Wayne Enterprises. A tensão no debate atinge o limite. A jornalista pressiona a doutora Zeller sobre o financiamento vindo das indústrias Wayne, tentando insinuar conflito de interesses. Bruce observa em silêncio, o rosto impassível enquanto ela defende sua integridade. O dinheiro serviu apenas para construir um protótipo e iniciar testes humanos. Strange explode, acusando-a de brincar de Deus, gritando que nem Van Gogh teria pintado Noite Estrelada se nazistas como ela tivessem aplicado seus dispositivos. A doutora, com um olhar firme, devolve o golpe. Talvez Van Gogh tivesse pintado 100 noites estreladas se não tivesse morrido em agonia aos 37. As câmeras captam cada segundo, mas em outro lugar, longe das luzes e dos aplausos, alguém ouve. Um jovem de olhar vazio e voz contida. Pai! Ele sussurra vestindo o capacete experimental. E depois, com um tom que ecoa frio na escuridão, Pai, preste atenção! No centro de treinamento subterrâneo, o som dos golpes ecoa como trovões contidos. Damian ataca com a precisão de um guerreiro moldado pela dor, mas Bruce percebe algo. Uma hesitação. Uma distração. Você está disperso, diz ele, entre esquivas e contra-ataques que parecem coreografados pela fúria. Damian tenta esconder o orgulho ferido, respondendo com velocidade, força e arrogância juvenil. Cada golpe é uma conversa não dita entre pai e filho. Um debate físico sobre destino, legado e liberdade. Bruce fala sobre a Gotham University, sobre oportunidades, sobre um mundo além das sombras e do sangue. Damian ri, provocando. Já dominou o combate, medicina, criminologia, o que mais poderia restar? Bruce, porém, responde com a calma de quem enxerga além da luta. O importante, filho. O treino se transforma em dança e guerras. Chutes, golpes e quedas desenham no ar o conflito entre gerações. Bruce provoca, tentando tocar algo além do músculo. Fala sobre literatura, arte, poesia, até garotas. Um mundo que Damian nunca permitiu a si mesmo conhecer. O garoto responde com fúria, cada golpe carregado de orgulho ferido. Com medo? Eu não temo homem algum. Grita, o suor escorrendo como prova da própria negação. Ele o lembra. Foi o pai quem o ensinou a ser assim. A acreditar que a missão é tudo. Que fraqueza é pecado. Bruce cai, ofegante. O peso da culpa maior do que qualquer soco. Alfred surge, com a calma de quem já viu gerações de dor se repetirem. Bruce exausto,
pergunta se já o feriu assim. Alfred sorri, melancólico. Fisicamente? Não, senhor. Espiritualmente? Muitas vezes. Em uma cabine telefônica esquecida nos becos de Coventry, Jim Gordon luta contra o tempo e o próprio cansaço. O velho detetive, voz rouca e olhar cansado, tenta mais uma vez alcançar Harvey Bullock, seu parceiro de guerra e sarcasmo. Do outro lado da linha, o escritório em Allentown é um retrato da decadência. Pilhas de papéis, garrafas vazias e um homem que já desistiu de fingir que ainda acredita em heróis. Gordon corta a ironia de Harvey com uma gravidade que o outro reconhece na hora. Algo está errado com Savage. E pior, a polícia declarou temporada aberta contra o Batman. Tanques nas ruas, sirenes gritando e uma cidade prestes a virar campo de caça. Bullock suspira, resmungando droga, enquanto aciona seu pequeno artefato. Uma lembrança de dias mais simples. O sinal do morcego é lançado aos céus e Gotham, mais uma vez, segura o fôlego antes da tempestade. No topo reluzente da Wayne Enterprises, Bruce encara Gotham, através das janelas panorâmicas, uma cidade banhada pelo ouro do entardecer, mas ainda corroída pela guerra e pela ganância. Atrás dele, um grupo de executivo discute números, contratos e lucros que soam tão vazios quanto as promessas que os acompanham. 240% de aumento, dizem exaltados. Bruce nem vira o rosto. Um simples não encerra a discussão e muda o clima da sala. Ele recusa qualquer envolvimento com armamentos, tanques ou contratos militares. Não deixaria o nome Wayne gravado em instrumentos de morte. Quando mencionam a doutora Zeller e seu projeto experimental, Bruce apenas escuta, atento, percebendo que aquilo talvez tenha implicações muito maiores do que os outros imaginam. Lucro não é o único motivo para tornar algo viável, afirma, antes de encerrar a discussão. O sinal improvável, um pequeno morcego de pelúcia preso à janela, substitui a antiga luz no céu, e ainda assim funciona. Das sombras, entre os arranha-céus, o Cavaleiro das Trevas surge, como um fantasma familiar na noite de Gotham. Harvey Bullock o recebe com sarcasmo, zombando do brinquedo caro que a cidade sustentou por anos. Mas a ironia não dura. O clima muda quando Gordon entra em cena, o rosto marcado pela urgência. Ele explica: Savage está se movendo nas sombras da lei, usando o tiroteio da noite anterior como desculpa para reformar o departamento de polícia de Gotham e colocar o Batman na mira. O comissário fala baixo, mas as palavras pesam como chumbo. Savage quer manchetes, quer sangue, quer transformar o herói em assassino aos olhos da cidade. O decreto é claro: atirar para matar. E pior, ele contratou mercenários para garantir que a caçada termine rápido. A tensão em Gotham cresce como um trovão prestes a romper o céu. O prefeito tenta conter Savage e o departamento de polícia de Gotham, mas todos sabem como essa história termina, e nunca bem. Lá de cima, Batman observa em silêncio enquanto Gordon e Bullock discutem o absurdo da situação. A cidade está prestes a declarar guerra aberta contra seus próprios protetores. Tudo velho de novo, murmura o Cavaleiro das Trevas, a voz carregada de amargura. Então, um som de motor corta o ar. Um blindado da polícia rasga as ruas, avançando sem controle. Uma mulher idosa e seu cachorro atravessam a rua, alheios ao perigo. Bullock grita. Gordon se inclina sobre a borda. O veículo derrapa, o pneu chia e o coração de todos congela. No alto da noite de Gotham, o edifício de ciências experimentais da Wayne Enterprises brilha como um farol da inovação. E como tudo o que brilha na cidade, logo se torna alvo. Uma janela estilhaçada denuncia a invasão. Dois seguranças juncam o chão e o som distante de uma bengala ecoa pelo corredor. É o Charada, vestindo arrogância e mistério como seu verdadeiro uniforme. Ele fala sozinho, fazendo trocadilhos mórbidos enquanto escala o prédio e atravessa corredores com um sorriso de quem acredita estar sempre no controle. Diante de um emaranhado de lasers e armadilhas, Edward Nygma encara a engenhoca com entusiasmo infantil, murmurando charadas como se fossem preces. Mas a noite não tem paciência para o jogo. Um clique,
um disparo e o gênio do crime é lançado ao chão, o rosto retorcido de surpresa. No silêncio que se segue, apenas uma voz ecoa na escuridão fria e desapontada. Oh, Edward. Das sombras, uma silhueta começa a se formar, não com passos, mas com pura tecnologia e intenção. O ar vibra e o brilho dourado corta a escuridão. O Batman surge vestindo um novo traje furtivo, uma armadura viva de luz e silêncio. O Charada, ainda atordoado no chão, mal consegue respirar diante da visão. A figura diante dele parece mais um espectro do que um homem. A voz do Cavaleiro das Trevas rompe o silêncio, completando calmamente as próprias charadas de Edward, uma por uma, até a última resposta cair como sentença. Ele pegou a coroa. O silêncio antes do impacto é quase reverente. A figura sombria se impõe diante do Charada como um juiz diante do réu. Batman fala com frieza, lembrando a Edward Nygma de seus próprios dias de glória. O magnata da Enigma Tech. O homem que acreditou ter vencido o próprio destino. Você estava no topo do mundo. O que aconteceu? A resposta vem em gemidos confusos, interrompidos por um golpe devastador. O corpo de Enigma atravessa o vidro com um estilhaçar que corta o ar como um trovão. Batman avança, cada palavra pesando como aço. Pare com isso, Edward. Mas o vilão, movido por desespero e orgulho, ainda tenta resistir. O confronto explode em caos e loucura. O Charada, ensanguentado e descontrolado, dispara charadas como se fossem balas, perguntas sem sentido, misturadas a gritos e risadas histéricas. Batman suporta cada golpe, cada provocação com a paciência fria de quem já viu mentes brilhantes se partirem pelo próprio ego. Responda-me isso, responda-me aquilo, berra Edward, cuspindo sangue e desespero, enquanto o Cavaleiro das Trevas o segura, firme, sem raiva, apenas pena. Ele devolve as perguntas, uma a uma, até o vilão vacilar exausto. Por que a máquina de movimento perpétuo levou uma multa? Pergunta Batman, a voz baixa, implacável. O silêncio que se segue é mais pesado do que qualquer soco. O Charada ergue o rosto, o sorriso tremendo entre a insanidade e a dor. Uma risada nervosa escapa, seguida por um sussurro quase humano. Ah, Deus! Com o rosto coberto de sangue e o olhar turvo entre loucura e lucidez, Edward Nygma finalmente solta uma risada fraca. Porque não podia parar, murmura, respondendo à própria charada. Depois, com mãos trêmulas, entrega um pedaço de papel amassado ao Cavaleiro das Trevas. Batman o examina, lendo uma sequência desconexa de enigmas e frases sem sentido, uma mistura de genialidade fragmentada e delírio puro. O Charada tenta falar, balbuciando que levou horas, que só queria que a dor fosse embora. Sua voz quebra, implorando, e por um momento o morcego vê não um vilão, mas um homem despedaçado pela própria mente. Com um movimento rápido, ele aplica o sedativo, um antipsicótico de ação imediata. O corpo de Edward cede, e Batman o segura antes que caia, levando-o suavemente ao chão. Em meio ao neon cansado de Lower Gotham, o letreiro do Ink's Dinner brilha como um refúgio para almas que ainda acreditam em café quente e segundas chances. Lá dentro, Houston, o garoto curioso com um celular e um olhar que vê mais do que deveria, encontra Jack Dean, um homem que carrega o cheiro de papel impresso e o peso das verdades que ninguém mais quer ouvir. O menino se aproxima, nervoso, perguntando se ele é o jornalista do prédio. Dean responde com a frieza de quem já foi enganado 1000 vezes. Não dá aulas, não aceita estagiários. Mas Houston insiste, dizendo que filmou algo aquela noite. Algo grande. Algo que poderia virar notícia. Por trás do jornal, o velho repórter ergue os olhos pela primeira vez, analisando o garoto com cautela. A voz do menino quebra o silêncio. Você é o homem do jornal, certo? O motor do Batmóvel ruge como um trovão cortando a noite de Gotham, refletindo nas avenidas iluminadas um rastro azul elétrico. Dentro do veículo, o Charada permanece desacordado, murmúrios desconexos escapando de seus lábios, palavras soltas que soam mais como fragmentos de um pesadelo do que pistas reais. Quando K. Aran balbucia, perdido entre delírios e remorsos. Batman escuta, analisando cada sílaba, enquanto a representação de Alfred
sempre sereno, tenta decifrar o enigma. O Cavaleiro das Trevas especula, voz grave, raciocínio rápido. Poderia ser código ou apenas um delírio de um homem quebrado. Alfred o corrige com sua sabedoria precisa, sugerindo que talvez Aran signifique algo posto de lado, proibido, um anagrama. O Batmóvel rasga a noite como um cometa de luz azul, refletindo nas janelas frias dos arranha-céus de Gotham. A cidade vibra sob a velocidade e o silêncio do predador que a protege. Lá no horizonte, entre as sombras e o brilho das luzes urbanas, o nome Arkham se ergue como um lembrete de tudo que há de corrompido e insano sobre aquela metrópole. A voz de Alfred ecoa pelo comunicador, firme e ponderada. Ele acredita ter decifrado o enigma de Enigma. O charada não falava de religião ou linguística, ele falava de localização. Quando está em Arkham, diz Alfred, concluindo. A mensagem era clara. O dispositivo experimental da Doutora Zeller estava sendo usado nos pacientes de Arkham. Essa foi uma pincelada da história da HQ Batman, edição número 3. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!